Bom, pessoal, vamos lá. A gente está aqui hoje para falar, como sempre, das nossas carteiras mensais, dessa vez para o mês de dezembro de 2022. Só vale lembrar, mais uma vez, um pouco das teses, assim, um cenário macro que está por trás das nossas escolhas. Em primeiro lugar, a gente está ainda evitando empresas estatais, o governo ainda não foi muito claro na política para essas empresas estatais, se vai manter os planos dos governos anteriores, particularmente do Temer e do Bolsonaro, ou se tem muitas mudanças para vir nas estatais. Também a gente não tem muitos nomes ainda ligados ao governo do PT, ou aquele plano econômico do PT. A gente falou um pouco sobre isso em alguns meses anteriores. Nesse momento também acho que não é esse o principal tema dos nossos investimentos. O que a gente está chamando a atenção esse mês, em particular, é que os juros subiram muito, eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco, mas o plano fiscal do próximo governo não foi bem recebido, a PEC da transição em particular não foi bem recebida, a falta de bons nomes para serem indicados aí nos ministérios tem causado um risco muito grande nos mercados, um aumento nos prêmios de risco de uma forma geral, o que acabou gerando muitas quedas na bolsa. Aí a gente está tentando aproveitar algumas delas. Então esse é o plano de fundo que a gente tem aqui. Vale chamar a atenção ainda que as carteiras continuam com um desempenho muito bom em 2022, de uma forma geral, a maior parte das carteiras ainda acima, acho que em todas as carteiras, a maior parte não, todas ainda acima dos benchmarks em 2022, e a maioria entre os 3 primeiros lugares aí em vários rankings que a gente costuma colocar as nossas carteiras, como Valor Econômico, Exame e também a DVFN. Em primeiro lugar, então, só para explicar melhor essa questão dos juros, o que aconteceu depois das eleições, pela falta aí de um rigor fiscal apresentado pelo próximo governo, o que a gente viu foi as taxas de juros subindo. Não foi que o Copom aumentou os juros, o Copom não fez nada, mas as taxas de mercado começaram a subir por conta do aumento do risco país associado a esse plano de transição com muito mais gasto, sem freio, vamos dizer assim, na expansão fiscal. Isso acabou gerando um aumento nas taxas de juros, e consequentemente a Bolsa sofreu, né? A Bolsa caiu bastante, as ações caíram bastante. O que a gente viu em novembro foi um mês muito atípico, vamos dizer assim, onde alguns nomes exportadores, principalmente empresas de siderurgia e mineração, subiram muito, até por conta da restrição da política de Covid-0 na China, também que ajudou um pouco esse setor, que é muito relacionado com o que está acontecendo na China, e todo o resto da Bolsa sofreu muito, principalmente os nomes mais voltados para a economia brasileira, empresas mais endividadas ou empresas mais sensíveis a juros, como as construtoras, que é o que está mostrado nesse gráfico. Tá? Então, o que a gente viu aqui foi uma queda generalizada de empresas de varejo, construção, entre outras, e a nossa visão é que em muitos casos vale a pena aproveitar essa baixa dessas ações para adicioná-las no portfólio. E começando então para a carteira valor, aquela carteira mais enxuta, com 5 nomes que a gente divulga lá no site do Valor Econômico, para o jornal Valor Econômico. A gente tirou Lojas Renner e Ambev para colocar Arezzo e Multiplan. Tá? Aqui o racional da troca é razoavelmente simples, como eu falei, a gente está adicionando um pouco de risco no portfólio, aproveitando essas quedas muito fortes que a gente viu em novembro por conta da alta dos juros, que eu acabei de falar, mas aí a gente aproveitou, no caso de empresas de vestuário, para colocar uma empresa que tem tido resultados mais sólidos, que está um crescimento mais robusto nesses últimos meses, uma empresa que tem sido mais consistente, que é a Arezzo, aí tiramos a Lojas Renner. Dado que a Arezzo caiu muito, então a gente viu um upside bastante grande numa empresa de um pouco mais qualidade, vamos dizer assim. Aí também tirou Ambev, como eu acabei de falar, para colocar Multiplan, também outra empresa que tem tido resultados muito bons e que também sofreu muito por conta desse aumento dos juros. Então, a gente, de uma forma geral, aumentou um pouco o risco desse portfólio, mas dividindo ele em 2 empresas diferentes, Arezzo e também Multiplan. E manteve Itaú Unibanco, também foi outra empresa que teve uma queda bastante forte em novembro. Manteve Vale, a gente acha que o momento ainda é positivo para essas empresas de siderurgia e mineração. Também é uma empresa exportadora, vale a pena ter um nome pelo menos no portfólio. E também manteve TOTVS, tá? Que é uma empresa de tecnologia que também é sensível a juros, caiu bastante também em novembro. A gente acha que o momento ainda é bom para manter TOTVS, não vale a pena sair por enquanto. Na carteira Top Picks a gente fez exatamente as mesmas mudanças e só essas mudanças, tá? Então não precisa aqui muita explicação. A gente também na carteira Top Picks tirou Ambev e Renner para colocar Multiplan e Arezzo, tá? E manteve os demais nomes, como a gente já falou algumas vezes, as carteiras com 10 nomes é um pouco mais balanceada, tem alguns nomes mais defensivos, como Açaí, Ipera, e também alguns nomes um pouco mais agressivos, ali com beta mais alto, como Midux, a própria TOTVS que a gente decidiu manter. Na carteira Small Caps a gente também fez 2 mudanças.
aqui também aumentando um pouquinho o risco do portfólio. A gente tirou Hapvida e Randon. Particularmente Hapvida, os resultados não foram muito bons. É uma empresa também mais cara, bastante sensível a juros. Aí a gente trocou por Movida, que também é uma empresa sensível a juros por outros motivos, mas que teve uma queda muito mais forte em novembro, particularmente por ser uma small caps. As small caps também que sofreram mais em novembro do que as large caps. Isso é normal nessas correções, as small caps sofreram um pouco mais, mas no caso de Movida a gente achou exagerado. E a gente aproveitou também para colocar a Irani, que teve uma pequena correção aí nos últimos meses. É uma empresa também que a gente gosta, tem tido resultados muito bons, além de ser uma empresa exportadora. Aqui nesse caso em particular da small caps foi acho que o único portfólio onde a gente não aumentou tanto o risco, tá? Na média que as mudanças entre tirar Hapvida e Randon, colocando Movida e Irani, até o risco do portfólio ficou um pouco menor, dado que Irani é um nome bem mais defensivo, uma empresa, como eu falei, exportadora, menos endividada, que tem tido resultados mais sólidos e tem oscilado relativamente menos, mas vale, acho que essa mudança é boa para balancear um pouco melhor o portfólio. Mas vale chamar a atenção que essa tese de investir small caps é uma tese que a gente gosta bastante, já falou disso várias vezes esse ano. Acho que a tese não mudou, ainda que está demorando um pouco mais para ela se materializar com esse aumento que a gente viu recentemente nas taxas de juros. Por último, falando da carteira de dividendos, aqui a gente acertou bem, colocando Metalúrgica Gerdau no mês passado, foi a maior alta da nossa carteira de dividendos, também acertou pelos dividendos, obviamente que é a tese principal dessa carteira. A Gerdau divulgou dividendos bastante robustos, obviamente por conta de resultados também muito fortes no terceiro trimestre, e a gente aproveitou aí a alta muito forte de Metalúrgica Gerdau para trocar também por Irani, que é um outro nome que a gente gosta, como eu falei, que tem tido dividendos também bastante sólidos, bastante altos, perto aí de 10% nos últimos anos e esperado também perto de 10% para os próximos 12 meses. A gente vê um risco-retorno um pouco mais balanceado, dado que essa carteira de dividendos já tinha um outro nome aí no setor de cirurgia e mineração, que é a Vale, tá? Então a gente aproveitou, achou que o timing era bom para deixar dois nomes de cirurgia e mineração no mês passado, passados os resultados, passada a distribuição de dividendos da Metalúrgica Gerdau, a gente optou nesse mês por trocar por Irani, para deixar o portfólio um pouco mais diversificado, mas mantendo a característica principal de ter nomes com bons pagamentos de dividendos. Bom, então se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, também não esqueça de seguir a Guide aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. A descrição, os links para as nossas outras redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo.